Jair Bolsonaro fica clamando por voto impresso, alegando o risco de fraude. Mas cada gesto que faz mostra que ele é a própria fraude. O exemplo mais recente é a nomeação para o principal ministério do governo do chefe do Centrão, que na campanha eleitoral Bolsonaro chamava de velha política. A análise é de João Caires. Quanto mais Bolsonaro fala em fraude nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas, coisa que ele diz que vai provar e nunca provou, então ele pode até dizer, mas ele tem que apresentar provas. E como presidente da República deveria ter a responsabilidade de falar as coisas comprovando. E as instituições têm que cobrar uma posição e cobrar as tais provas que ele diz que vai apresentar. Do contrário, tem que tomar providências. E vejam só que cada vez que ele fala em fraude, os fatos correm contra ele, em direção a Jair Bolsonaro. Vejam só, a história toda do Centrão vai entregar agora a Casa Civil, o principal ministério do governo, o ministério que gerencia, que coordena todos os outros ministérios. É como se fosse um primeiro-ministro abaixo do presidente que coordena tudo. Será entregue a Ciro Nogueira, um dos principais líderes do famoso Centrão, que de centro não tem nada, são partidos de direitas agrupados. Foi criado em 1987 durante a Assembleia Nacional Constituinte, onde partidos de direita e alguns mais posicionados ao centro criaram essa aglomeração, vamos dizer assim, para apoiar as propostas de José Sarney e ser contra as propostas progressistas de Ulisses Guimarães. Vejam só o que Bolsonaro disse, que sempre foi do Centrão, que mais da metade da vida dele como parlamentar ele foi do Partido Progressista, o PP, que de progressista não tem nada, é um partido conservador de direita. Então vejam só, Bolsonaro mentiu nas eleições de 2018, mais uma fraude, mais um estelionato eleitoral. Ele disse que não seria da velha política, mas todo mundo que conhecia Bolsonaro, inclusive um jornal que em editorial disse que seria uma escolha difícil entre Bolsonaro e o professor Fernando Haddad, sabia muito bem quem era Bolsonaro, sabia muito bem que ele já tinha frequentado mais de 6 partidos, ou seja, foi de vários partidos, inclusive, como ele mesmo disse e confirmou, foi do chamado Centrão, mas ele era do baixo clero, um parlamentar medíocre, inexpressivo, que as pessoas nem davam atenção. Então temos agora mais uma fraude, sim, fraude do próprio Bolsonaro. A eleição de 2018, todos sabemos, foi movida por fraudes. Fraude no discurso de Bolsonaro, e cabe lembrar que seu fiel escudeiro, o general Heleno, cantou uma música, Se Gritar, Pega Centrão, fazendo uma analogia com a música de Bezerra da Silva, Se Gritar, Pega Ladrão. Ou seja, acusou quem está agora do seu lado, inclusive ajudando a se manter no poder, impedindo os mais de 100 processos, os mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro não andarem no Congresso Nacional. Então, a fraude de fato é a eleição de Bolsonaro, a fraude que rolou no WhatsApp, nas mentiras, da chamada mamadeira de piroca, do chamado kit gay, das acusações contra o então candidato Fernando Haddad, que tinha grandes chances, inclusive, de ganhar a eleição. Isso sim foi fraude. Então Bolsonaro fica dando tiro para todo lado, mas cada vez que ele abre a boca, cada vez que ele vai falando mais, os termos fraudes se voltam contra ele e da própria boca dele, ele se auto-revelando. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.